adultério já não é mais considerado um crime. Ainda assim, aumenta o número de ações judiciais de marido ou mulher por conta da infidelidade. Em quais casos são aceitos pedidos de indenização por danos morais? E o namoro pela internet pode levar à separação judicial? Esses são os principais temas do pensamento jurídico de hoje, numa produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Marcos Antônio Ferreira, que é titular da 2ª Vara de Família da comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Ele é magistrado há 15 anos e já passou por 5 comarcas: Manga, Belo Horizonte, São Francisco, Itabira e Montes Claros, onde está há 8 anos, e também é professor da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e mestre em Direito Público pela PUC Minas. Doutor Marcos, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos também, nos 2 blocos seguintes, a participação de estudantes no pensamento universitário, estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Faculdade Anhanguera, que vão me ajudar a entrevistá-lo. E no 3º bloco, o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas nosso assunto é a infidelidade e o adultério. Gostaria de saber do senhor quando é que o adultério deixou de ser crime do ponto de vista da legislação, do ponto de vista do jurídico. Felizmente, no Brasil, houve, não há muitos anos, uma alteração no Código Penal para fazer com que essa figura do adultério fosse descriminalizada. É uma tendência no direito penal moderno de que sancionar minimamente possível a intervenção mínima do Estado nas relações privadas. Então houve a abolição dessa figura criminal, porque na verdade o direito ele tem que evoluir para acompanhar os anseios da sociedade e não fazia nenhum sentido que um fato de natureza eminentemente privada, que diz respeito à relação familiar, fosse criminalizada, fosse de interesse de criminalização desse tipo de conduta. Doutor Marcos, você não tem mais essa penalidade e outras sanções do tipo, por exemplo, tem efeitos para a guarda dos filhos ou pensão alimentícia, isso afeta uma infidelidade nesse caso? Na verdade, o que acontece é que o Código Civil ele prevê entre os deveres do casamento a fidelidade do casal, entre o casal. E o que pode acontecer é que, se houvesse, a jurisprudência felizmente não tem acampado mais isso, essa relação de culpa pelo rompimento da relação conjugal, da relação de casamento. Fim do relacionamento. O fim do relacionamento conjugal. O cônjuge culpado, aquele que foi infiel, deveria perder o direito a usar o nome do outro, o sobrenome acrescido por ocasião do casamento, e também teria direito a receber um alimento, uma pensão alimentícia, no valor mínimo possível, só para a subsistência. Agora, com relação à guarda de filhos e demais consequências, isso não tem nenhum efeito a essa infidelidade. Por outro lado, cresce o número de ações judiciais pedindo indenização por danos morais. É sempre assim? O caso de infidelidade, ele gera indenização? Não são todos os casos de infidelidade que vão gerar indenização. Felizmente, o direito tem evoluído de uma forma muito dinâmica no Brasil, principalmente depois da Constituição de 1988. E essa questão do direito de dano moral com relação à infidelidade e dano moral por questões relativas a fim de casamento, isso tem começado há pouco tempo na jurisprudência, há pouco tempo nos tribunais. O que nós temos que entender é que não é a simples infidelidade que vai gerar o dano moral. O que pode gerar o dano moral, na verdade, é a superexposição dessa infidelidade. É algo anormal, algo que foge das regras normais de convivência social. Por exemplo? Por exemplo, a exposição na internet de fotos, de momentos íntimos daquele casal, de momentos que vão afetar diretamente a honra daquele que foi lesado, daquele que foi enganado, e que vai fazer com que haja uma exposição da família e dos amigos, do círculo íntimo daquela pessoa. Quer dizer, uma exposição ridícula, uma ofensa pessoal, chega a esse nível de uma situação vexatória para justificar o dano moral. Sem dúvida, e esse é que é o objetivo da Constituição quando protege a honra, a intimidade e a vida privada. É fazer com que haja essa exposição mínima possível do cidadão. Não é o simples fato de um cônjuge ou de outro trair, não é o simples fato de um cônjuge ou de outro ficar com outra pessoa que vai ser passível de indenização por dano moral. O que vai ser passível de indenização por dano moral é a exposição disso de forma vexatória ao público. Não só ao público em geral, mas ao público também envolvido, os amigos, aquela relação íntima que aquelas pessoas têm no seu grupo social. Agora, doutor Marcos, para a gente fugir um pouco da subjetividade, da interpretação de cada juiz diante de um caso como esse, como identificar a situação vexatória, o dano moral? Não é muito subjetiva essa análise, não? Não, muito pelo contrário. É aquilo que foge da normalidade, aquilo que foge dos padrões habituais. Então, a gente sabe que, infelizmente, essa questão de traição, essa questão de uma pessoa ficar com outra, sendo ou não casado, mantendo ou não relação de convivência, isso pode acontecer, a gente sabe muito bem disso, a gente vê isso em filme, em televisão, em novela.
Agora, o que não pode acontecer é uma superexposição disso, é o que foge da normalidade. Então, o juiz, quando vai aplicar uma sanção por dano moral a um dos cônjuges, é porque ele vai saber, obviamente, que aquele caso fugiu da normalidade. Então, nós estamos vendo aí nos noticiários nos últimos dias alguns casos em que o que ultrapassa a normalidade é o que vai ser sancionado. Então, o magistrado ele é sensível para isso, ele está inserido naquele grupo social, naquela comunidade onde vive, ele sabe as regras, os costumes daquele povo onde ele está inserido, onde ele vai prestar jurisdição, e o direito tem que ser prestado sim, no caso a caso, na situação concreta é que o direito tem que ser manejado. Queria que o senhor avaliasse também e analisasse para a gente a evolução da legislação do direito nesse caso, porque o senhor se referiu aí a mudança no Código Penal, mudança do Código Civil, agora surgiu também a emenda constitucional 66 de 2010. O que ela representou, o que ela trouxe de contribuição? Felizmente o direito tem evoluído de uma forma bastante peculiar. Se nós observarmos que no Código Criminal do Império havia uma previsão de que o cônjuge que fosse pego em traição tinha o direito de matar a adúltera e mais matar o adúltero que com ela estava, nós evoluímos muito no direito brasileiro para tirarmos esse tipo de sanção, e daí vem, infelizmente, aquela questão de alguns homens acharem até hoje que tem a propriedade da mulher. Minha mulher, minha parceira, não pode nunca me trair, senão eu vou matá-la. Embora ele possa se permitir isso. Isso. Lá no Código Criminal do Império tinha essa previsão legal, de que o cônjuge poderia matar aquele outro que fosse pego em adultério, sem que para isso fosse sancionado. Evoluímos depois no Código Penal seguinte, que foi o primeiro da República, para dizer que nós não tínhamos mais essa figura de esse direito do cônjuge matar outro, mas aí ainda criminalizava a questão do adultério. E hoje, felizmente, isso não existe mais na legislação brasileira, o adultério não é crime e as consequências são apenas e tão somente pela legislação civil do rompimento do casamento. Uma das causas de rompimento do casamento é essa, adultério, então sem nenhuma outra consequência do ponto de vista jurídico, pelo menos na situação normal. Muito bem, eu vou fazer um intervalo agora, doutor Marcos. Eu gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente um pouco mais as influências dessa emenda constitucional, o que ela diz sobre o fim do relacionamento, sobre o relacionamento e a possibilidade de recuperação desse casamento, dessa família. A gente volta em instantes.